Bom, graça e paz mais uma vez. Neste momento, eu prometi trazer para vocês aí um, um ensino rápido. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é representado por uma pomba. Ou seja, quando nós vemos, né, uma pombinha branca, ela representa muito paz. Muitas pessoas soltam uma pombinha branca, representando paz, bandeira branca. Então, no caso da pomba, a Bíblia diz que, vamos aqui entender aqui o que diz em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 aqui, né? 3:16. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia aqui, vamos lá. Aqui em Mateus 3:16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então veja bem, sim, aqui é nitidamente, aqui é literalmente o Espírito Santo de Deus descendo como pomba. Ele estava descendo como pomba, realmente, em forma de pomba, corpórea de pomba, né? Corpórea de pomba. Se a gente formos analisar, nós vemos também que, segundo a Bíblia, também, na época que abaixou as águas, também Noé soltou um corvo, depois soltou um pombo, né, uma pomba, e aí trouxe aí uma folha de figueira, né? Bom, ou videira. Então veja bem que naquele exato momento que a Bíblia diz que Jesus saiu do batismo, quando João o Batista estava batizando, porque era João Batista, porque João, aí vinha de Batista, batismo, porque o batismo nas águas vem de João. João que criou, que Deus autorizou, mandou, né? Claro. E o batismo com fogo e o Espírito Santo vem de Cristo. Outro detalhe para mais para frente. Então veja bem que, por que de uma forma ou de outra, o Espírito Santo, Deus escolheu uma pomba para representar o Espírito Santo. Se nós formos ver no mundo animais, nós vemos que existe alguns animais que mesmo Deus criando, que representa muitas das figuras do mal. Por exemplo, o próprio Deus chama Satanás de serpente. Então uma serpente representa Satanás. Também nós temos também representante aí do Bafomé, que é um bode, Satanás representando um bode. Também temos a união dos maçom, que representa aí uma coruja e etc. Também temos aí também outros casos, outros animais que representam também o morcego, né? O morcego, igual tem uma ONG aí que está saindo em proteção ao morcego, mas eu quero te dizer que, querendo ou não, ele é representado a Satanás, tá? A imagem dele. Por quê? Porque o morcego é por causa do bichinho? Não, porque bebe sangue, porque é bem tenebroso. Então, nós também temos aí o homem cavaleiro das trevas, né? Que é o Batman, o homem morcego. Então nós temos o bode, nós temos aí a serpente, temos também o dragão, que representa Satanás. Tudo isso são figuras bíblicas. Mas por que essas coisas, essas imagens de bichos, ou esses bichos, eles todos são satanistas, são malignos, esses demônios, esses animais? Não. Deus criou todos os animais. E também na morte de Cristo, além dele purificar a carne da humanidade, ele também purificou a carne de todos esses animais. Inclusive, não é restrito que ninguém coma um bicho, um certo bicho, exceto antes que Cristo morresse. Porque depois de morreu, então até o porco foi purificada a carne dele também. Então, mas aí nesse caso aí, Deus, ele só condena aí comer o sangue, porque o sangue é a alma, o sangue é a vida. Então veja bem, então neste caso nós vemos que representa do lado mal o diabo, e Deus também permitiu, o próprio Deus os chama disso.
que nós podemos ver em Lucas 10:19, que diz assim: eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então veja que escorpião representa também demônio. Então veja que esses animais, talvez, ou bem melhor seja isso, representa Satanás transfigurado a isso, por causa das atitudes desses animais. Por exemplo, a serpente é venenosa, o morcego é tenebroso, come sangue, o dragão solta fogo, e o bode fede demais, né? Fede demais e tudo mais, catinga demais, e por aí vai, né? E outras e outras. Então, veja que nós vemos o lado animal. Esses tipos de animal, por exemplo, né, são coisas que você tem uma imagem desses animais dentro da sua casa, uma imagem de cobra. Eu vou te falar para você, você tem uma serpente ali, mesmo que elas foram criadas por Deus, mas a atitude delas é atitude satânica. As atitudes, as audácias dela, inclusive, a serpente, ela tem uma coisa até boa, no sentido que a Bíblia nos ensina muito sobre a questão. Seja simples como uma pomba, veja a simplicidade da pomba. Por isso que a pomba foi escolhida para representar aí o Espírito Santo, porque ela é simples e ela tem mais um detalhe além, que eu vou falar para vocês, que talvez vocês não conheçam, por que Deus escolheu esse animal. Claro, vou dizer as qualidades, por quê? Agora, o detalhe não vai dar para dar aqui, porque vai ficar muito grande. Então, veja bem que, no caso, esses animais escolhidos para malignos, representar malignamente, eles são realmente tratados, né, justamente com os seus seguidores como do mal. E embora os animais não tenham nada a ver, mas atitudes que os animais têm é que traz a desgracência contra a palavra de Deus. Agora nós vemos o lado de Deus, né? Vemos aí que Jesus é o leão, a tribo de Judá, Jesus é o cordeiro, Jesus, a Bíblia nos ensina a ser como águia. Também nós temos outras e outras, a pomba como o Espírito Santo, e vai indo. Se nós for parar aqui, tem muita coisa. Então Deus também tem os seus exemplos, né? A águia, porque enxerga longe, voa muito mais alto que as outras aves. O cordeiro, né? Porque ele é humilde. O leão, porque ele na hora de agir, ele manda na área tudo. E a pomba, porque é simples, ela não tem beleza, simples como nasceu. Então tem essas atitudes todas. Então existe esses animais que representam alguns lados divinos e outros trevianos. Então, por que Deus escolheu justamente uma pomba para representar o Espírito Santo? Como nós também temos ainda aqui, né, no versículo 16, para confirmar, em João 3, Mateus 3:16, diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, descendo como pomba, está aqui falando como pomba, né? Muitos estudiosos dizem que o Espírito de Deus vinha como um homem, né? Mas bater na mão e pousando como pomba, na mão macieza, que a pomba voa macio. Mas eu não entendo assim. Eu entendo sim que a simbologia, ou seja, uma representação deste animal chamado pomba, Deus não ia escolher um animal desse simplesmente por escolher, porque Deus é onisciente, Deus é todas as coisas. E por que Deus escolheu justamente uma pomba para ser e saber representar a terceira pessoa mais melindrosa da hierarquia divina? Vejamos aqui que nós temos aqui algo, né? Nós temos algo aqui escolhido sobre a questão do pombo, né? Dos pombos. O pombo, o que acontece? O pombo, ele... Deixa eu ver se eu captulo aqui algo que eu já tinha feito aqui. Vou mostrar para vocês aqui, porque o pombo... Porque Deus escolheu
o pombo. Então talvez hoje vocês vão entender melhor aí, né? Entender melhor aí o que a gente está ensinando. Vamos, eu tinha pegado isso aqui, mas não deu. Bom, tem umas matérias aqui também, né, que fala sobre isso. Vou te mostrar a qualidade, né, porque Deus escolheu um pombo, a pomba, né, é que eu não tenho um pause aqui no vídeo, então estou gravando. Vamos lá. Só Jesus, viu? Vamos lá, irmão. Bom, então tá aqui. Então presta bem atenção porque Deus escolheu em primeiro lugar uma pomba para representar o Espírito Santo. Primeiro por causa que o que deveria parecer evidente, visto que um pombo é o único entre todos os animais que não dispõe de fel. Ou seja, o veneno que os outros animais trazem no fígado, e já dizia Plínio, se um pombo adoece, colhe uma folha de louro e fica curado. Então, bom, primeiro, né, que nós vemos aí uma qualidade que o pombo não tem fel. Nós sabemos o seguinte, que até uma galinha que nós fomos matar para comer, se você não tirar o fel dela e o fel dela estragar lá dentro, então você perde toda a galinha, certo? Então, os animais têm fel. Então, o fel é retirado antes de estourar, porque se estourar, perde toda a carne. Então, para que seja todo aproveitados, pode ver que é da mesma família, codorna, né? É da mesma família. Pode ver que no deserto Deus mandou codorniz para o povo comer, o povo degustar. E também não sei nem se codorna tem pombo, mas estou dizendo, tem fel. Mas eu acho que é o único animal que não tem fel, segundo os estudos que eu entendi aqui, é justamente o pombo. Então por quê? Porque ela é simples. Simples. Ela é limpa, no caso. Poder estar, mas muitas pessoas falam, não, mas tem um monte de pombo aqui no meu quintal, que caga muito, que não sei o quê, que esse trem transmite doença. Meu irmão, não estamos vendo tanto ali o que o animal faz, porque todo animal ele come, ele tem que defecar, correto? Agora é claro, é óbvio que você vai entender por quê. E o pombo também é um animal que, além de não ter fel, ele também tem outras especialidades que outros animais não têm. Nós temos aí o camelo, que guarda aí 6 meses aí no seu estômago aí água para ir bebendo, mas nós temos algo que nós não sabia, ou que você não sabia, que a gente vai aqui mostrar para vocês. Então preste bem atenção, por exemplo, o pombo, como funciona o sistema digestório dos pombos? Ele tem um digestório. O pombo, por exemplo, ele não come aqui, né? E daqui um pouquinho vai comer mais ali, porque está com fome. Não. O pombo ele tem suas características. Então a primeira característica que Deus escolheu para ser mais importante, representado o Espírito Santo, uma pomba, por quê? Porque o pombo não tem fel. E o fel realmente dentro da pessoa, de uma pessoa, hoje é um pecado, uma coisa terrível no mundo espiritual, né? Então é uma coisa terrível, que pessoa, ódio, é isso, as pessoas andam azedas, não sei o quê. Então já o Espírito Santo é uma pessoa doce, né? Dócil. A pomba também é simples, humilde. Então ela é simples, né? Ela é simples. E por ela ser simples e não ter fel, então é importante isso você entender. Agora, veja bem que nós podemos ver que o sistema digestivo desse pombo, no caso, é ingerido as sementes, alcançam primeiro o papo, que funciona como um depósito onde o alimento é estocado e aquecido e umedecido para que amoleça
pela ação da água e das enzimas liberadas pelas glândulas salivares. O papo também garante que os intervalos entre uma refeição e outra sejam bastante longas ou prolongadas. Garante que uma ave, com o papo cheio, possa ficar até dias sem precisar se alimentar novamente. Então, quer dizer, essas são as características porque o Senhor escolheu um animal desse, uma ave, para representar a pessoa mais melindrosa da hierarquia celestial, que é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que ele é simples, não é de brigar, não é de discutir, não é de contender. Você não vê esses pombos brigando. Eu, por exemplo, nunca vi o pombo cortando na pancada um outro. Se tem, aí é raramente. Mas eles se entendem, eles se não vê. Também eles sempre andam em bando, ajudando o outro. É bem, se for estudar e aprofundar isso aí, nós vamos entender um pouco do por que Deus escolheu aí esse animal aí para ser justamente representante de uma pessoa melindrosa, que é a terceira trindade divina. Logo depois também, então veja bem que essa ave, ela andando com o papo cheio, ela pode ficar até dias sem precisar se alimentar novamente. Logo depois são conduzidas às provintrículas, os provintrículos, aliás, onde recebe os primeiros sucos gástricos. A presença do alimento estimula a secreção de ácidos e enzimas. Não são os ácidos que digerem os alimentos. A acidez é apenas um mecanismo que possibilita a ativação das enzimas digestivas. Estas sim é que vão fazer esta função e começam a digerir inicialmente os carboidratos. Aos poucos, os alimentos tratados no provintrículo é encaminhado para a moela, que tem a função de triturar a semente. Como as aves não possuem dentes, cabe ao seu estômago mecânico cumprir esta função. Por isso, é importante a presença de pequenos grãos de areias nesta etapa, pois eles facilitam e muito o trabalho digestivo. Por isso, é importante, junto às refeições, servir areia diariamente aos pombos. Então, veja bem, né? Quer dizer, então, a gente vemos aí que os pombos, além de comer, alimentar, ele alimenta também de areia, Porque a areia faz também com que triture os alimentos, É diferente, é bem diferente dos outros animais, Então, nós sabemos aí que a moela do pombo aí tem o estofa, provitrículo, papila digestiva, glândulas provitriculares profundas, lume de moedas, saco cego, caudal, saco cego cranial, pilouro, massa muscular, crânio ventral e do edeno. Então, os carboidratos. Então, voltando aqui a dizer, não vou ler tudo isso aqui, mas nós já sabemos por que o Espírito Santo representa aí, uma pomba. Então, ela não tem fel, é um animal diferente e tem mais. Eu vou mostrar a matéria porque também aqui saiu até no G1 essa matéria. Vamos ler aqui para vocês verem. As pombas podem ser mais inteligentes do que pensamos. De acordo com o estudo publicado nessa segunda-feira aí, na revista, essas aves lidam com noções de tempo e espaço da mesma forma que os humanos e os macacos. Olha bem, dão noção de tempo e espaço da mesma forma que os humanos e os macacos. Olha que diferença tem esse animal. Veja que cada animal que Deus escolheu tem um caminho a trilhar, um caminho a seguir, Então, eu acho isso muito importante. Então, trata-se da descoberta mais recente com o objetivo de mostrar que os denominados animais de ordem inferior, como as aves, os répteis e peixes, são capazes de tomar decisão inteligente. Então, quer dizer, os pombos, eles tomam decisão por si próprios, inteligentemente, como se desse uma maneira de pensar. Pensar, os outros animais não pensam, Mas, nesse caso aí, se tem uns outros animais que pensam, entre aspas, mas aqui diz assim: sem dúvidas, as habilidades cognitivas das aves é considerada agora cada vez mais próxima às dos primatas, tanto humano como não humano, relatou o autor do estudo.
Eduardo, professor de psicologia. Veja bem que eu me lembro aqui de alguns desenhos que sempre tem um nome, pombo correio. Né? Então, na época, eles usavam muito um pombo correio para levar, olha aqui, para você ver, né? Colocava aquele bilhete, aquela cartinha aqui, e o pombo ia lá naquele lugar e entregava. Veja bem que nós vemos que a pomba também, que Noé soltou, foi lá e buscou a folha de oliveira. Olha para você ver. Eu falei de figueira, de oliveira, né? De oliveira. Então, veja bem. Então, nós podemos ver que a pomba, o pombo, ele é um bicho, um animal extremamente inteligente. Então, não pense você que Deus faz escolha errada, Deus faz escolha certa. E por isso, nós vemos aí que aqui mesmo a ciência descobriu, né, que elas têm a habilidade cognitiva das aves, considerada agora cada vez mais próxima aos dos primatas, tanto humanos como não humanos, relatou o autor do estudo. O sistema nervoso das aves são capazes de efeitos muito maiores, ou de efeitos muito maiores do que o termo pejorativo cérebro de passarinho sugeriria e ressaltou. Os pesquisadores mostraram às aves uma tela de computador na qual aparecia uma linha horizontal por 2 a 8 segundos. Em alguns casos, a linha media 24 centímetros de comprimento, enquanto em outras apenas 5 centímetros. No experimento, as pombas deveriam bicar entre 4 símbolos visuais para indicar se a linha que viam era comprida ou curta, ou se aparecia rapidamente ou por um tempo maior. Quando respondiam corretamente, eram recompensadas com comida. Os pesquisadores depois tornaram a tarefa mais complexa, introduzindo mais longitude de linhas e fazendo com que os testes variassem para que as pombas tivessem que ser confundidas a respeito das questões do espaço e tempo. As pombas compreenderam que as maiores linhas também tinham uma duração maior e que as linhas de maior duração eram também as maiores, disse o estudo. O experimento em humanos e macacos tem mostrado resultados similares, porém, a área do cérebro humano onde ocorre esse processamento cognitivo, o lóbulo, o lóbulo parental parece não existir nas pombas. Isso sugere que esse complexo processamento acontece em outra parte do cérebro dessas aves. O córtex cerebral não é a única parte que serve para se ter a noção do tempo e espaço, declarou o coautor do estudo Benjamin de Corte, um estudante formado pelo Instituto de Neurociência da Universidade de Iowa. As pombas têm outros sistemas cerebrais que permitem perceber essas dimensões. Olha aqui. Então veja bem, para você ver o quanto é importante o porquê que Deus escolheu uma pomba para representar aí a terceira pessoa, que é o Espírito Santo na sua íntegra. Porque o Espírito Santo tem essas qualidades: humilde, sensível, inteligente, convencedor, consolador, carinhoso, acalmador, ensinador, várias funções. Então, quer dizer, ele tem um pacote de vida espiritual que faz o cristão respirar e agradecer a Deus 24 horas por dia pela sua vida. Então, o Espírito Santo, ele é melindroso. Eu já expliquei num outro vídeo anterior e digo para você, por isso é que Deus escolheu uma pomba simples para representar o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Pastor, como uma serpente? Como assim? Pois é, porque a serpente, quando ela vê aproximando o perigo, ela logo se arma. Assim também, nós também devemos entender que quando Satanás e o mal estiver se aproximando, ao aproximar nós já temos que estar em ação para combate, porque aí nós vamos surpreender os nossos inimigos. Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe a todos e espero que vocês aprenderam aí essa maravilha aí, em nome de Jesus.